Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, vamos ter a segunda parte da nossa aula sobre os processos de formação de palavras. Como foi dito no vídeo anterior, este vídeo se deu a partir da gramática de Faraque Moura e do Guia de Bolsa sobre a Reforma Ortográfica da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Vamos começar a segunda parte da nossa aula com o hibridismo, que consiste da composição através de termos de línguas diferentes. Então, por exemplo, grego mais latim, temos monocultura, que é mono mais cultura. Latim mais grego, temos sociologia, que é socio mais logia. Temos também o hibridismo com outras línguas, como, por exemplo, árabe mais grego, temos alcaloide. Português mais grego, temos sambódromo. E grego mais português, temos micro-ondas. A onomatopeia é uma tentativa de reprodução de sons e ruídos, como, por exemplo, cri-cri, tic-tac, reco-reco. Nós temos substantivos e verbos que surgem de onomatopeias, por exemplo, pio, aí nós temos piar, e cocoricó, nós temos cocoricar. Sigla é a redução de títulos ou expressões, como, por exemplo, IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, OEA, Organização dos Estados Americanos, e CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E uma sigla pode também dar origem a uma palavra. Por exemplo, USP, a Universidade de São Paulo. De USP, da sigla USP, nós temos uspiano. Abreviação vocabular ou redução. É a redução fonética, redução fonética de uma palavra ou expressão. Por exemplo, fotografia, foto. Motocicleta, moto. Quilograma, quilo. Gelatina, gel. E pneumático, pneu. Reforma ortográfica, o uso do hífen. Agora, nós vamos ver uma pequena parte da reforma ortográfica. Eu decidi incluir aqui alguns usos do hífen porque eu sei que provavelmente a maioria de nós ainda não sabe de memória todas as mudanças decorrentes da reforma. Como vocês devem ter percebido, muitas das palavras que aparecem nos exemplos da aula completa, com os 2 vídeos, poderiam gerar a dúvida a respeito de se necessitam ou não do hífen. Além disso, caso você tenha uma gramática, pode ser que ela seja mais antiga e não esteja de acordo com a reforma. Então, vamos ver alguns exemplos do hífen, lembrando dos usos do hífen, lembrando que os exemplos e explicações anteriores sobre os processos de formação de palavras foram retirados da gramática, da gramática de Faraco e Moura. E o que nós vamos ver agora sobre os usos do hífen está disponível no Guia de Bolso da Câmara. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S, não se usa hífen. Então, antes da reforma, nós tínhamos autorretrato e antissocial com o hífen, e agora, depois da reforma, nós temos autorretrato sem hífen e com 2 R's, e antissocial sem hífen e com 2 S's. Quando o prefixo que se liga a um elemento começado por R é hiper, inter e super, aí nós mantemos o hífen. Por exemplo, hiperrequisitado com hífen, interregional com hífen e super resistente também com hífen. Usamos o hífen quando a vogal final do prefixo e a inicial do segundo elemento são a mesma. Então, antes da reforma, nós tínhamos anti-inflamatório e micro-ondas sem o hífen, e agora, depois da reforma, nós temos anti-inflamatório com hífen
e micro-ondas também com hífen. Caso o prefixo seja co, não aparece um hífen. Então, co-ocupante e cooptar, sem hífen. E quando a vogal é diferente, também não se usa o hífen. Então, antes da reforma, nós tínhamos autoescola com hífen e semiárido com hífen. Agora, depois da reforma, nós temos autoescola e semiárido sem hífen. Também não se usa o hífen caso a palavra composta forme uma unidade pelo seu uso. Então, antes da reforma, nós tínhamos manda-chuva e paraquedas com o hífen. Agora nós temos manda-chuva e paraquedas sem o hífen. Terminamos por aqui a aula de hoje e bons estudos!